O ano era 1970. O Fusca estava vendendo mais de 140 mil unidades por ano e com uma tendência crescente de vendas, quando o então presidente da Volkswagen no Brasil, Rudolf Leidig, decidiu que era chegado o tempo de ampliar a linha de automóveis oferecidos pela fabricante. Segundo os parâmetros definidos por ele, o novo produto deveria ser um carro pequeno ou um utilitário e transportar uma família com relativo conforto. Sua construção seria feita a partir do chassi do Fusca, ou seja, um carro popular que fosse grande por dentro e pequeno por fora, que deixasse 5 ocupantes à vontade, sem apertos. A Volkswagen do Brasil contava com um grande talento em seu departamento de design. Seu nome, Márcio Piancastelli. Ele recebeu de Leidig a incumbência de projetar este carro novo. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 70 para contar a história do carro que pertenceu ao Sr. Barriga e aos Mamonas Assassinas. Assista esse vídeo até o final, ajuda muito o canal a crescer. Conto com a sua ajuda para seguir a minha meta de contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Todos os dias, durante muitos meses, nossos homens testaram estes bancos, até que acharam o lugar certo para as 5 peças mais importantes de um carro: os passageiros. Agora, só faltava construir um carro em volta desses passageiros. Nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro. A expectativa em torno do carro era grande. Foi desenhado por uma equipe liderada por Márcio Piancastelli. Se você não conhecia Piancastelli, com certeza já andou em uma de suas criações. Ao lado de Rudolf Leidig, foi responsável pela criação do Centro de Design da Volkswagen do Brasil. O desenhista também é criador do SP2 e do Gol. Piancastelli e Leidig podem ser considerados os responsáveis por mudar os rumos da indústria automotiva brasileira em termos de desenho e bons projetos. Considerado referência no setor, o mineiro de Belo Horizonte nasceu em 7 de setembro de 1936 e sempre gostou de carros e desenhos. Em 1962, com 26 anos, ele recebeu uma menção honrosa no Prêmio Lúcio Meira, com o projeto de um esportivo chamado Itapuã. O desenho desse carro impressionou o Luigi Segre, do Estúdio Guia, que convidou Piancastelli para fazer um estágio na Itália em 1964. Na volta, foi contratado pela Willys Overland do Brasil para trabalhar no projeto M, que em 1967 deu origem ao Corcel, que a Ford herdou depois de comprar a Willys em 1967. No mesmo ano, Piancastelli foi contratado pela Volkswagen. Na época, todos os projetos de carros fabricados no Brasil, em especial na marca alemã, vinham prontos de fora. Era uma forma de pagar royalties para a matriz e assim remeter dinheiro para fora do país. Todas as fabricantes faziam isso. Havia uma determinação interna da Volkswagen para o cumprimento dessa regra, e quem desobedecesse era demitido. O primeiro trabalho de Piancastelli na Volkswagen foi o TL, modelo já com alguma autonomia de criação, com mudanças na dianteira e traseira que ficaram diferentes do modelo alemão. Foi exatamente este bom trabalho que o aproximou de Leidig, que desde 1968 era o chefão da Volkswagen, e ele já tinha enfrentado uma situação que mexeu com os seus brios. O presidente da Puma na época, Luiz Roberto Alves da Costa, disse que a Volkswagen só tinha carros comuns para exibir. Isso em pleno salão do automóvel. O alemão não gostou muito desse menosprezo
e decidiu criar o centro de desenho e estilo na Volkswagen. Pian Castelli recebeu uma série de missões do presidente da marca, como adaptar o Volkswagen 1600 alemão Coupé para o mercado nacional, tendo como base a Wagon Variant, já à venda no Brasil. E foi assim que chegou o TL 1600. Mais adiante foi convocado a trabalhar num substituto para o Karmann-Ghia e nasceu o Karmann-Ghia TC. Depois, Pian Castelli entrou de cabeça num projeto mais radical e desenhou o SP1. O modelo, considerado um dos mais belos produtos da marca alemã em todos os tempos, tinha desempenho insatisfatório e surgiu por isso, rapidamente, o SP2 com motor 1700, excelente acabamento e detalhes interessantes. O desempenho era um pouco melhor que o do SP1. Se a ideia era dar uma resposta para a Puma, estava dentro do esperado. Lembrando que temos aqui no canal um vídeo falando da história do SP1 e SP2 muito completo. O link está na descrição. Em 1973, outro projeto se transformaria num sucesso nacional, a Brasília. Mais uma vez, partindo da plataforma largada da Variant, surgiu um modelo com bom espaço interno, motor traseiro e que agradava em cheio. Na verdade, depois de ver o TL, Leiding teria pedido a ele para pensar em 2 novos carros, um esportivo, de onde nasceu o SP, e um novo hatch, pequeno por fora e grande por dentro, e com grande área envidraçada, dando origem à Brasília. Ele mandou acelerar os projetos e deixar tudo o mais secreto possível, até conseguir dobrar a matriz alemã. Pian Castelli e o desenhista José Vicente Martins trabalhavam escondidos até ganharem sala própria e a ajuda de Jorge Yamashita Oba, além de uma equipe de técnicos. Isso foi na esteira do embate com a Puma. O presidente foi para a Alemanha, onde defendeu a criação do Centro Brasileiro de Estilo, alegando que estava perdendo mercado pela falta de novidades. Foi tão convincente que não só conseguiu autorização para criar o Centro de Estilo, como ainda foi eleito presidente mundial da Volkswagen. Depois de apresentar o SP2 em 1972, Pian Castelli se debruçou no hatch, ou seja, no projeto da Brasília, mostrado em junho de 1973. A Brasília, quando surgiu, era difícil de ser rotulada. Um misto de hatch, minicarro nos moldes do Mini e o Wagon, com uma boa área envidraçada e surpreendente espaço interno. Afinal, é o Brasília ou a Brasília? Tanto faz, pode ser o hatch Brasília ou a Wagon Brasília. A verdade é que o carro ficou conhecido como a Brasília, pelo tratamento carinhoso que recebeu do público e por uma estratégia comercial da marca. Como havia uma terceira tampa na traseira, a Volkswagen a classificou como Wagon, para receber menor incidência de impostos que na época beneficiava os utilitários. A Brasília era menor que o Fusca em 17 centímetros, algo difícil de acreditar. Com apenas 4 metros de comprimento, com o mesmo entre-eixos do restante da linha A, 2,40 metros, 1,61 m de largura, 1,44 de altura e 906 kg. O motor era o mesmo Boxer 1600 de 60 cavalos, usado no Karmann-Ghia. O motor arrefecido a ar com um carburador era econômico e fazia até 14 km por litro de gasolina. Acelerava de 0 a 100 em cerca de 23 segundos e chegava à velocidade máxima final de 135 km por hora. Hoje parece pouco, mas para a época estava dentro do necessário. A Brasília foi fabricada no México, mantendo o nome original e com algumas poucas unidades vendidas também nos Estados Unidos, exportada para a Nigéria e de lá enviada para Portugal e outros países europeus. Era batizada de Igala. Depois da Brasília, Pian Castelli foi encarregado em 1976 de começar a pensar num outro possível sucessor do Fusca, já que a Brasília, apesar de bem sucedida, não havia tirado a popularidade do sedã e estava nascendo o Gol, mas essa é uma história para um outro vídeo. A Brasília seguia a tendência europeia de carros urbanos, pequenos, fáceis de manobrar e ágeis no trânsito. Na frente, destaque para os 4 faróis redondos, acomodados numa moldura, recurso já conhecido na Variant TL e SP2. Ao centro, o emblema VW,
de alumínio ladeado por 2 finos frisos cromados. Os piscas eram embutidos no para-choque de lâmina cromada. Curiosidade: abaixo do para-choque, na estampa do painel dianteiro, há 2 ressaltos para acomodar as luzes de direção, mas que nunca foram usados. Visto de lado, o carro é muito bem desenhado, harmonioso e equilibrado. Lembre que estamos falando de 50 anos atrás. Abaixo dos amplos vidros laterais traseiros ficavam as entradas de ar para arrefecimento do motor. Na traseira, abaixo do para-choque, uma estreita grade escondia o silencioso de saída única na esquerda. Parece que os projetistas esqueceram desse detalhe. O carro era tão curto que não havia espaço para esconder o escapamento, mas a solução foi interessante, baseada nas grades já usadas nos TL e Variant e também no SP2. Em 1975, a grade ficou maior. A Brasília acomodava com conforto razoável 4 ou 5 passageiros. Seu ponto forte: o espaço para as malas era razoável e a bagagem era alojada no porta-mala dianteiro ou no bagagito traseiro. O step ficava no porta-malas dianteiro. O interior do carro era simples, apenas com o necessário. No painel havia velocímetro, marcador de nível de combustível e, vendido como acessório, relógio ou conta-giros. O volante tipo cálice era grande, com 40 centímetros de diâmetro, e na tampa do cinzeiro havia a indicação da posição do tradicional H das marchas, obrigatório por lei em todos os carros. A Brasília chegou ao mercado um pouco mais cara que o Fusca, mas a intenção era substituí-lo em poucos anos. A Volkswagen poderia ter utilizado a ventoinha de arrefecimento baixa, como na Variant e TL, mas optou mesmo pela alta. A decisão deveu-se à intenção de tornar o veículo o mais curto possível, sacrificando o espaço para a bagagem. Caso contrário, ela iria ficar do mesmo tamanho da Variant. Uma curiosidade das primeiras unidades da Brasília era o painel, claramente inspirado no Vermag Fissore. No material publicitário, o fundo do painel é frisado e no carro de produção era liso. O cinzeiro, com tampa da cor do carro, foi trocado pela tampa preta com indicação das marchas. A parte inferior do painel era lisa e depois ganhou ressaltos para os botões, que eram lisos e receberam desenhos indicativos da função. O carro usava pneus diagonais de 14 polegadas e rodas de aço, com calotinhas plásticas prata e depois pretas, usadas depois no Fusca 1600, o famoso Bizorrão. A estabilidade em curvas era apenas razoável, mas melhor que a do Fusca. Tinha barra estabilizadora na frente e estabilizadores atrás. A Brasília tinha a plataforma e bitolas mais largas, o que explica a melhor estabilidade em comparação com o Fusca. O carro agradou tanto que, para comprar uma, era preciso pagar o abominável ágio ou entrar numa fila e ficar 6 meses aguardando, ou ainda comprar o carro com uma série de acessórios superfaturados pelas concessionárias. Já em 1975, foram vendidas 126 mil unidades da Brasília, que era fabricada em versão única. Durante toda a sua produção, o desempenho não mudou muito, e com a adoção em 1976 de 2 carburadores de corpo simples, a potência saltou para 65 cavalos, o que melhorou a aceleração, velocidade máxima e economia de combustível. Em 1977, a Brasília ganhou tampa do porta-luvas, fundo do painel com adesivo imitando madeira e novo padrão de estofamento. Um detalhe curioso da Brasília 77 era o retrovisor, que foi posicionado mais para frente e no ano seguinte voltou para a posição original. Algumas fotos de fábrica do modelo 78 traz o espelho na posição de 77. Na mecânica, o sistema de freios passou a ter duplo circuito, dianteiro e traseiro, e a coluna de direção passou a ser deformável para maior proteção em acidentes. O para-choque dianteiro ganhou uma barra interna de reforço. Quando a crise do petróleo começou a incomodar, cada marca buscou uma solução para deixar seus carros mais econômicos. A Brasília adotou o acelerador de duplo estágio, mais ou menos como nos DKV Vermag. Foi uma solução simples e de baixo custo, que fazia o motorista aliviar o pé do acelerador. A maioria retirou a mola de acionamento do sistema. Em 1978, o primeiro facelift
A Brasília recebeu 2 ressaltos no capô, que passou a ter nova maneira de deformação. Novas lanternas traseiras, frisadas, inspiradas nas Mercedes-Benz, que mantinham alguma luminosidade quando sujas, e para-choques mais largos e com polainas de plástico nas extremidades. Por dentro, novo desenho do acionador da buzina, tipo almofada, como no Passat. Desde o ano anterior, a Brasília não tinha mais os frisos finos, os famosos bigodes, junto ao emblema VW dianteiro. Ainda em agosto do mesmo ano, foi lançado como modelo 79 no mercado interno o modelo de 4 portas, que já era exportado para países da América Latina e África desde 1974. Com 4 portas e uma terceira janelinha lateral, agradou frotistas e taxistas. Naqueles tempos, o brasileiro torcia o nariz para carro de 4 portas, alegando que as crianças poderiam cair pelo caminho. Em 1979, a principal novidade foi o surgimento da luxuosa versão LS, que trazia muitas diferenças e novidades. Rodas e molduras dos faróis pintadas de grafite, borrachão nos para-choques, frisos adesivos nas laterais, interior acarpetado, bancos com encosto alto, console, relógio, rádio Bosch com 2 alto-falantes, bancos com revestimento aveludado, interior monocromático em 3 cores, desembaçador traseiro, vidros verdes, ventilador, retrovisor interno anti-ofuscamento e emblema Brasília LS na traseira. Em 1980, a Brasília ganhou um novo painel, mais moderno e com desenho próximo ao do Passat. Tinha grandes relógios e velocímetro com odômetros total e parcial, marcador de combustível e vacuômetro, para auxiliar o motorista a economizar combustível. Era a época em que os postos de abastecimento ficavam fechados nos finais de semana e a velocidade máxima nas estradas era de 80 km por hora. Os bancos, mais anatômicos, eram semelhantes aos do Passat e contavam com encostos de cabeça. No motor, os carburadores receberam novos filtros de ar para reduzir o ruído de aspiração. Havia a opção do motor a etanol 1300 com 49 cavalos. E por que 1300? A Volkswagen ainda não havia solucionado a questão entre os prisioneiros do motor e a taxa de compressão mais elevada. Eles simplesmente soltavam no bloco. Anos depois, isso foi resolvido, e mesmo com a maior taxa de compressão, o desempenho era inferior ao do 1600 a gasolina. Em maio de 1980, a Volkswagen lançou o Gol, outro projeto do Piancastelli. Motor e tração dianteira, linhas modernas que lembravam uma miniatura do Scirocco e, de início, com motor 1300 de 42 cavalos, só começou a cair no gosto do público quando recebeu o 1600 de 54 cavalos no ano seguinte, ainda arrefecido a ar. Fiquem ligados, teremos uma série especial contando a história completa do Gol. Mais moderno e atraente, assinou a sentença de morte da Brasília, que viu o encerramento de sua produção em março de 1982, depois de mais de 1 milhão de exemplares produzidos e 950 mil carros comercializados no mercado interno. Carro de sucesso estonteante e desprezado no fim pela própria fabricante. Aliás, os comentários que circulavam dentro da própria Volkswagen deixavam isso claro. Mataram o carro errado. O mais inteligente teria sido acabar com o Fusca e manter a Brasília como produto de entrada da marca. A Brasília foi fabricada de 73 a 82. Teve 931.204 unidades vendidas no Brasil ao longo destes 9 anos. Se forem somados as 133.212 unidades exportadas para Filipinas, África e países da América Latina, o carro chegou à marca de 1.064.416 unidades vendidas, mais as 72 mil fabricadas no México. Por fim, vamos falar de algumas Brasílias muito famosas. O piloto Ingo Hoffmann, o maior campeão da Stock Car Brasil, correu com uma Brasília na equipe Creditum, na extinta Divisão 3, e ganhou o Campeonato Paulista de 74 na classe A, que ia até 1.600 cilindradas, com a famosa Brasília Azul. Ainda em 74,
uma outra Brasília participou do World Cup Rally, com a dupla Cláudio Miller e Carlos Weck, saindo de Londres. Atravessou o Canal da Mancha, passou pela França e Espanha e novamente cruzou o mar, chegando ao Marrocos. Voltou pela Tunísia, Itália, Grécia e chegou em Munique, na Alemanha, superando um rally que foi considerado dificílimo. Ainda nos anos 70, como não lembrar da Brasília do personagem Sr. Barriga do seriado Chaves? Inesquecível. Já chegando aos anos 90, a inesquecível banda Mamonas Assassinas imortalizou a Brasília com a música Pelados em Santos, uma das músicas mais conhecidas da banda. A famosa Brasília amarela, que aparece no videoclipe com rodas gaúchas e cheia de adereços, tornou-se uma espécie de mascote dos Mamonas, que também mostrou no único disco o logotipo VW invertido onde se lia MA. Realmente a Brasília marcou época no Brasil e foi um sucesso sensacional. Como falamos no vídeo, uma pena ter sido morta tão cedo. E aí, o que acharam da grande história da Brasília? Foi ou não foi injustamente morta pela Volkswagen? Conta aqui nos comentários. Além disso, me conta quais carros gostariam de ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários. Vamos trocar essa ideia. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!